Neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, o governo está a torná-lo mais pobre. E a pior parte de tudo isto, não consegue sequer ver isso acontecer diante de si. 200 euros repousam tranquilamente na sua conta bancária. Hoje, esse valor tem um poder de compra específico. Mas, daqui a 6 meses, a realidade será bem diferente. Esses mesmos 200 euros não comprarão o que compram hoje. Sabe por quê? Porque alguém, em algum lugar, acabou de enriquecer à sua custa, sem que tenha percebido nada. Este fenômeno oculto chama-se efeito Cantillon. E assim que compreender verdadeiramente a sua mecânica, garanto-lhe que nunca mais olhará para o dinheiro da mesma forma. A maioria das pessoas pensa que a inflação é apenas algo que acontece naturalmente, como o estado do tempo. Um evento aleatório, imprevisível e de certa forma justo. Mas a verdade nua e crua é que não é justo. O sistema está viciado. E essa manipulação ocorre numa ordem muito específica, desenhada para beneficiar apenas alguns poucos. É essa ordem exata que determina quem acumula riqueza e quem fica implacavelmente para trás. Hoje, vamos desconstruir este mecanismo oculto que aumenta o fosso financeiro. Um mecanismo que tem vindo a alargar a desigualdade de riqueza desde o ano de 1755. Uma engrenagem silenciosa que transfere o seu poder. Vamos explorar por que razão os banqueiros compreendem este segredo há vários séculos, enquanto você, muito provavelmente, foi mantido na ignorância durante toda a vida. Antes de explicarmos o mecanismo atual, precisamos de viajar no tempo até 1755, onde tudo começou a ser teorizado e devidamente registrado. Um economista franco-irlandês chamado Richard Cantillon tentava resolver um enigma complexo. Um enigma que a grande maioria das pessoas nunca ousou sequer questionar. Quando os governos imprimem dinheiro novo, quem beneficia primeiro com essa injeção? O que ele descobriu foi tão profundo que abalou as bases da economia tradicional. Essa descoberta explica quase todas as grandes crises econômicas da história moderna. É a chave mestra para compreender o ciclo perpétuo de expansão e colapso financeiro. Explica exatamente por que razão os ricos ficaram ainda mais ricos após o colapso financeiro de 2008, enquanto as famílias comuns perdiam as suas habitações. Explica por que as suas poupanças valem menos a cada ano que passa, enquanto o mercado de ações atinge máximos históricos sucessivos, desafiando a lógica da economia real. Explica também por que razão você está a trabalhar cada vez mais arduamente, mas sente que está a ficar cada vez mais para trás na corrida pela estabilidade financeira. Cantillon decifrou este código há 3 séculos. A sua resposta foi simples, mas brutal. As pessoas que estão mais próximas da impressora de dinheiro vencem absolutamente sempre. E todos os outros, todos os que estão longe da fonte de criação de moeda, esses perdem invariavelmente. É uma regra matemática implacável do nosso sistema monetário atual. Mas o que é verdadeiramente assustador é o seguinte: este mecanismo tornou-se muito mais poderoso nos dias de hoje. Não enfraqueceu com o tempo, pelo contrário, fortaleceu-se. Com o advento do dinheiro digital e a flexibilização quantitativa, nunca foi tão fácil e rápido para aqueles que estão no topo acederem ao dinheiro recém-criado primeiro. Imagine uma impressora gigante dentro do edifício do Banco Central. Estamos no ano de 2020. A pandemia atinge o mundo com uma força totalmente devastadora. O medo espalha-se pela sociedade muito mais rápido do que o próprio vírus. A economia paralisa. O Banco Central reúne-se de emergência e toma uma decisão sem precedentes. Eles decidem: precisamos de injetar bilhões de dólares e euros na economia para evitar o colapso total. Os ecrãs brilham e os números são digitados nos sistemas centrais. Mas aqui está o grande problema. Esse dinheiro não aparece simplesmente na conta bancária de todos de forma igual. Não há uma distribuição justa. Isso nunca, jamais acontece. O dinheiro recém-impresso flui direta e imediatamente para o sistema bancário. As grandes instituições financeiras globais são sempre as primeiras a receber esta liquidez.
Gigantes como a JP Morgan, Goldman Sachs e outros megabancos obtêm acesso prioritário. Eles estão no topo da pirâmide e recebem o fluxo inicial de capital fresco e barato. Agora, preste muita atenção. Neste exato momento, os preços na economia real ainda não mudaram. Uma casa ainda custa 300 mil euros. Um carro custa 30 mil euros. Mas estes bancos têm agora trilhões recém-impressos a repousar nas suas contas. E o que é que eles fazem? Fazem o que qualquer ator econômico altamente racional faria. Eles investem massivamente antes que os preços comecem a subir. Compram imóveis comerciais, compram empresas inteiras, compram ativos tangíveis de alto valor no mercado. Eles sabem perfeitamente que os preços estão prestes a explodir. Por isso, bloqueiam os preços de hoje antes da corrida desenfreada. É uma vantagem temporal incalculável. Depois disso, e isto é absolutamente crítico, o dinheiro começa a descer lentamente pela pirâmide. Os bancos emprestam esse capital aos grandes fundos de investimento. Os fundos de cobertura, por sua vez, investem em startups tecnológicas e ativos de risco. O dinheiro flui como uma cascata, mas apenas para aqueles com acesso privilegiado. Parte desse dinheiro flui para as grandes corporações, que o utilizam para recomprar as suas próprias ações no mercado, inflando artificialmente o valor das suas empresas. As opções de ações dos executivos corporativos passam a valer 40% mais da noite para o dia, sem que ninguém tenha produzido absolutamente nada de valor real. O dinheiro flui para investidores imobiliários que compram edifícios de apartamentos por 2 milhões. 3 meses depois, esses mesmos edifícios valem quase 3 milhões. Entretanto, você continua no seu emprego diário. Está a fazer exatamente o mesmo trabalho. O seu nível de esforço e dedicação não mudou, mas a sua realidade financeira sim. O seu salário permanece estático. Os seus rendimentos não acompanham a injeção de capital. Na verdade, você está a chegar tarde demais a esta grande festa financeira global. Quando o dinheiro novo finalmente chega aos trabalhadores e a forradores, se é que chega a chegar, os preços de tudo à sua volta já dispararam para níveis insustentáveis. O dinheiro que guardou arduamente na sua conta poupança tem agora muito menos poder de compra. O seu salário mensal compra cada vez menos bens e serviços essenciais. A sua renda aumenta 15%, a sua conta de supermercado salta 20%. Você sente-se mais pobre, e a realidade é que você está de fato mais pobre. E tudo isto acontece apesar de você não ter feito absolutamente nada de errado. Cumpriu as regras, trabalhou arduamente, poupou seu dinheiro, mas o sistema penalizou-o. E a parte mais enfurecedora de tudo isto, o governo e os meios de comunicação tradicionais culpam-no a si, apontam o dedo aos seus hábitos de consumo diários e rotineiros. Dizem-lhe: pare de ser preguiçoso, pare de comprar café fora, pare de comer tostas de abacate, como se esses pequenos luxos fossem a causa da sua estagnação financeira. Tratam-no como se os seus hábitos de consumo pessoal tivessem criado um mecanismo de impressão de trilhões de dólares sobre o qual você tem zero controle ou influência. É uma cortina de fumo perfeita. Uma narrativa desenhada para desviar a atenção do verdadeiro problema, a diluição silenciosa da moeda que corrói o seu poder de compra. Mas agora você consegue ver a verdade. Você entende o jogo. A regra fundamental é clara. Quanto mais perto estiver da impressora de dinheiro, mais probabilidade tem de ganhar. E, inversamente, quanto mais longe estiver dessa fonte de criação de liquidez, mais irá perder. É uma lei gravitacional da economia moderna que não pode ser ignorada. Os ricos ficam mais ricos não porque são inerentemente mais inteligentes ou porque trabalham mais horas do que você. Ficam mais ricos simplesmente porque são os primeiros. Eles recebem o dinheiro novo antes de si, compram ativos tangíveis e valiosos antes que os preços subam na economia real. É uma arbitragem de tempo e acesso privilegiado. Quando você, o cidadão comum, finalmente consegue poupar o suficiente para comprar, eles já realizaram ganhos de 40%. O fosso aumenta a cada ciclo monetário. E não pense que isto é apenas uma teoria da conspiração.
vamos analisar as evidências reais, os dados concretos que comprovam a existência matemática do efeito Cantillon. Entre os anos de 2008 e 2024, o Banco Central expandiu a oferta de dinheiro 10 vezes, passando de 2 trilhões para quase 20 trilhões. Se esse dinheiro novo tivesse sido distribuído de forma justa e uniforme, todos na sociedade deveriam ter enriquecido proporcionalmente. Mas não foi isso que aconteceu. Durante esse exato mesmo período, a riqueza do 0,1% no topo da sociedade mais do que triplicou, um aumento colossal de 200% no seu valor. E os 50% na base da pirâmide, a sua riqueza aumentou apenas 12%. Deixe essa estatística sentar na sua mente por um momento. É devastadora. Os ultra-ricos viram seu dinheiro multiplicar-se por 3. Enquanto isso, o patrimônio da pessoa média mal cresceu, sendo engolido pela inflação e pelo custo de vida. E o pior de tudo, os salários reais do trabalhador médio estão estagnados há 30 anos. O poder de compra real não acompanhou minimamente a expansão da oferta monetária. Você está a trabalhar com a mesma dedicação de alguém em 1994, mas o seu salário compra significativamente menos bens. A matemática não mente. Isto não é um acidente de percurso, não é uma falha no sistema. É o sistema funcionar exatamente como foi desenhado. É o princípio econômico chamado efeito Cantillon. Eis como a mecânica opera. Quando se aumenta a oferta de dinheiro em 10 vezes, mas esse dinheiro flui primeiro para quem já possui ativos, os preços desses ativos disparam. O mercado de ações atinge novos recordes, o imobiliário torna-se inacessível. Mas os salários, o rendimento principal para 90% das pessoas, permanecem fixos. É uma transferência invisível e silenciosa de riqueza. Uma transferência daqueles que trocam o seu tempo por dinheiro para aqueles que já são proprietários de grandes ativos. E o que é verdadeiramente assustador é que este processo está a acelerar a um ritmo alucinante. No passado, este ciclo de transferência de riqueza demorava meses a ocorrer. Hoje, os bancos centrais criam trilhões numa única reunião à porta fechada. O dinheiro digital move-se à velocidade da luz através de redes financeiras globais complexas. A impressão de dinheiro nunca para. É um motor perpétuo de desvalorização da moeda que corrói silenciosamente o esforço de toda uma vida de trabalho e poupança disciplinada. Até mesmo no mundo das criptomoedas vimos uma versão deste fenômeno, quando a Bitcoin foi lançada em 2009, logo após a primeira grande injeção do Banco Central. Os primeiros detentores, aqueles que entraram na base do sistema, posicionaram-se perto da nova impressora de valor. Eles colheram os maiores benefícios dessa inovação. A ironia cruel é que um sistema supostamente criado para corrigir as falhas do antigo acabou por operar sob o mesmo princípio de vantagem para os primeiros a chegar. Então, perante esse cenário aparentemente desolador, o que pode você fazer? Entrar em pânico é sem dúvida a pior resposta possível que pode dar a esta dura realidade. A resignação e a aceitação passiva é exatamente o que o sistema espera de si, mas você não pode desistir. Em vez disso, tende a aprender a compreender as regras do jogo. Primeiro, reconheça que o rendimento e a riqueza são coisas fundamentalmente diferentes. Ganhar um salário de 6 dígitos não o torna automaticamente uma pessoa rica. Possuir ativos que geram valor independentemente do seu tempo é o que constrói a verdadeira riqueza. É a diferença entre ser uma engrenagem e possuir a própria máquina. Isto significa que tem de parar de pensar exclusivamente como um funcionário. Tem de começar a pensar, agir e investir como um verdadeiro proprietário de capital. Mesmo que seja numa escala muito pequena para começar. Quando possui um ativo, seja uma fração de uma empresa ou um pequeno imóvel, você protege-se da inflação. Você beneficia diretamente quando a moeda fiduciária se torna mais fraca. Os seus ativos passam a valer mais em termos nominais, protegendo seu poder de compra real. Não se trata de se culpar a si próprio por estar a ficar para trás. A culpa não é sua. Trata-se de compreender a arquitetura invisível que rege o nosso mundo financeiro. Trata-se de aceitar
que o sistema financeiro está meticulosamente desenhado para que as pessoas mais próximas da impressora de dinheiro saiam sempre vitoriosas no final. O problema nunca foi a sua ética de trabalho. Você trabalha arduamente. O problema é o mecanismo subjacente, que dita como o valor é criado, distribuído e armazenado. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. O dinheiro não é neutro. Longe disso. É uma ferramenta ativa com consequências profundas na estrutura da nossa sociedade. É um mecanismo brutal de transferência de riqueza daqueles que estão mais longe da impressora de dinheiro para aqueles que se encontram confortavelmente mais próximos dela. Cada vez que o governo decide imprimir dinheiro novo, cada vez que há uma injeção de emergência para salvar a economia, a riqueza global é imediatamente redistribuída. E essa redistribuição flui quase sempre para cima, concentrando-se nas mãos de uma elite financeira que já possui a grande maioria dos ativos produtivos do nosso planeta. Enquanto você fica à espera que o sistema mude magicamente, o sistema está a mudar ativamente a sua realidade diária. Está a corroer silenciosamente as suas fundações. O seu poder de compra declina mês após mês. A sua capacidade de comprar uma casa própria diminui drasticamente. As suas poupanças depreciam-se a um ritmo alarmante. O efeito Cantillon é absolutamente real. Tem sido uma força motriz real na economia global durante os últimos 270 anos, moldando a ascensão e queda de nações. E agora que sabe exatamente como esta engrenagem funciona, você depara-se com uma escolha crítica. Uma decisão que definirá o seu futuro financeiro e o da sua família. Pode optar por ignorar tudo isto, pode fechar os olhos, continuar a sua rotina habitual e simplesmente esperar que as coisas se resolvam por si mesmas no longo prazo. Ou pode decidir compreender verdadeiramente como o dinheiro funciona. Pode aprender as regras não escritas e tomar decisões estratégicas que o protejam desta desvalorização. Esta é a verdadeira educação financeira. O conhecimento prático e vital que eles recusam ensinar nas escolas tradicionais, mantendo as massas dependentes de um salário. Se está finalmente a começar a ver a arquitetura oculta da riqueza, então deu o primeiro passo. Mas precisa de ir mais fundo para dominar este jogo de forma eficaz. Precisa de compreender a mecânica mais profunda de como o dinheiro e o poder realmente operam nos bastidores da economia global, longe dos olhares do público em geral. E é exatamente isso que estamos a construir aqui neste canal. Um espaço dedicado a desvendar os segredos financeiros que a elite utiliza para manter o seu domínio econômico. Todas as semanas, sem falhar, desconstruímos os conceitos complexos de finanças comportamentais. Traduzimos a linguagem de Wall Street para estratégias que você pode usar. Analisamos os truques psicológicos e a mecânica do sistema que os ricos já conhecem intimamente, mas que nunca, em circunstância alguma, ensinam a mais ninguém cá fora. O nosso objetivo é armar-no com o conhecimento necessário para navegar neste sistema viciado, para que deixe de ser a vítima da inflação e passe a ser o arquiteto do seu futuro. Queremos que aprenda a posicionar o seu capital estrategicamente, a construir um portfólio de ativos reais que prosperem independentemente das decisões dos bancos centrais. Não permita que o efeito Cantillon continue a drenar silenciosamente a sua riqueza. Tome o controle da sua literacia financeira hoje mesmo e mude o rumo da sua vida. Inscreva-se no canal agora mesmo para garantir que não perde a próxima camada desta investigação essencial. Ative as notificações para estar sempre um passo à frente do mercado. Junte-se à nossa comunidade de investidores informados que se recusam a ser deixados para trás por um sistema monetário desenhado para favorecer apenas os que estão no topo. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. O seu tempo é o seu ativo mais valioso. Mantenha-se vigilante, invista com sabedoria e vemo-nos no próximo episódio.